Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para nos nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui os nossos jogos para nossa terça-feira, vamos só tentar aí, já tentar dar um andamento, como foi a nossa segunda aí. Vamos lá, vamos fechar, tentar aqui fechar rapidinho para a gente não ficar com muitos jogos para falar nos próximos vídeos. No domingo, na grade de ontem, a gente ficou aí com o bilhete do canal para falar sobre, né? Vamos fechar rapidinho, só para lembrar aí. A gente vai deixar um thread contra o Ajax para sair mais de gol e meio, o Celtic para vencer e o Lyon na chance dupla. O bilhete do domingo ficou quebrado, tá? Por conta desse jogo do Lyon aí, que o Lyon perdeu por 2-1. Inclusive, faltavam 3 joguinhos ontem, né? Que a gente já havia mencionado aí que estavam acontecendo, mas que a gente ia comentar no vídeo de hoje. O primeiro era esse jogo aí de Saint-Étienne contra o Lyon. A gente trabalhou com o Lyon na chance dupla, a gente tomou um headzinho nesse jogo. E teve outro jogo também, mas o que deu um head pra gente foi o jogo do Real Madrid contra o Athletic Bilbao, que a gente trabalhou para sair mais de gol e meio e saiu apenas um. Então, para completar a grade do domingo, tá bom? No domingo a gente havia trabalhado em 8 jogos, a gente ficou com 5 greens e 3 heads. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que foi a nossa segunda-feira. Segunda-feira, a gente trabalhou numa grade. Eram 10 jogos, porém, ficaram 8 por conta aí, né? Infelizmente aí, o falecimento do Papa aí, né? Que aconteceu. E Deus o tem aí, né? A gente sabe aí a figura emblemática, o quanto botar assim, o quanto é considerado no mundo todo aí, que Papai do Céu tem o melhor lugar aí para ele, se Deus quiser. E então, vamos lá. Meus sentimentos aqui, né? Sei que quem tem a religião aí, a gente respeita sempre de cada um. E também sempre tem os familiares também do mesmo aí do ocorrido, né? Vamos lá, vamos dar sequência então aí pra gente aí. Por conta desse falecimento aí, a gente, como eu mencionei, de 10 jogos caiu para 8, porque lá na Liga Italiana houve os 2 cancelamentos dos 2 jogos que a gente havia separado, Cagliari e também da Juventus. Então a gente vai comentar aquilo que a gente tem aqui correlacionado aos 8 jogos, tá bom? Primeiro jogo foi aqui na Superliga, na Dinamarca, no jogo do Vesely contra o Silkeborg. A gente trabalhou para sair mais de gol e meia partida, o bilhete bateu. Na primeira divisão da Noruega, no jogo do Valerenga contra o Rosenborg, trabalhamos também para sair mais de gol e meia partida, o bilhete bateu. Indo para a Arábia Saudita, o jogo está acontecendo aqui, tá? Mas nosso bilhete já bateu. A gente trabalhou no jogo do Al Hilal contra o Al Sabat, trabalhamos para sair mais de gol e meia partida, o bilhete bateu. Na Superliga na Dinamarca, no jogo do Copenhague contra o Aros, trabalhamos para sair mais de gol e meia partida, o bilhete também bateu. E a gente está aqui, no caso, com mais 3 joguinhos aí, 3 não, né? 4 jogos aí para acontecer. O primeiro na Noruega, na primeira divisão, a gente está em mais de gol e meio no jogo do Bodø Glimt contra o Molde. Estamos trabalhando também na Arábia Saudita, deixa eu até acompanhar aqui, para sair mais de gol e meio no jogo do Al-Ittihad contra o Trent Fard. Na Espanha, La Liga, no Girona contra o Betis, estamos trabalhando com o Betis na chance dupla. E lá no Brasileirão, no jogo do Bahia contra o Ceará, está trabalhando para sair mais de um gol e meio. Então, como eu mencionei, já foi finalizada aí metade da grade, né? 4 jogos. Tem mais 4 jogos aqui para acontecer. Tudo pode acontecer. Amanhã eu passo aqui uma pincelada aí como foi o restante dos jogos, tá bom? Então vamos lá. Vamos para nossa terça-feira. Se Deus quiser, vai ser uma terça-feira de vitórias aí. Não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. O que eu separei para terça-feira? Uma grade aí com 5 jogos. Meu vez são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo, 1 hora da tarde, na Liga Feminina da Noruega. Eu trouxe o jogo aqui do Brann feminino enfrentando o Combonde feminino. Momento aí, a equipe da casa é a primeira colocada da competição, a equipe visitante é a 8ª. Momento aí das meninas do Brann, nos últimos 5, as meninas vêm de 5 vitórias. E as meninas aqui do Combonde, a equipe visitante, vêm de 1 vitória e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui das meninas do Brann feminino. Então é o que eu venho buscar aqui mais uma vez nessa partida. Tá pagando bilhete esmagado? O jogo começa 1 hora da tarde. Viu que deu 2 horas, não aconteceu gol nenhum, ou então a equipe visitante fez um golzinho, tenta buscar a virada aqui da equipe do Brann feminino. Ou terminou o primeiro tempo, 0-0, busca a vitória no ao vivo também do Brann feminino. Tudo a favor aqui, né, das meninas do Brann. Vou deixar com bilhetes para esse jogo. Bruno, me dá um parecer aí. Deixa eu falar para vocês. A equipe visitante, essa equipe aí, ó, ela terminou a temporada passada nessa mesma colocação que ela tá aqui, ó, na 8ª colocação. Uma colocação acima apenas da zona do rebaixamento. E o Brann, se eu não me engano, na temporada passada foi o vice-campeão. Só para dar um parecer, então, sobre as duas equipes, as duas situações das meninas, tá bom? Aqui o bilhete, como eu mencionei, é o Brann feminino para vencer. Próximo jogo, vamos lá agora para a Superliga na Dinamarca, na disputa de título, às 2 horas da tarde. Separei o jogo do Nordland enfrentando o Midtjylland. As duas equipes aí são segunda e sexta colocada, respectivamente. Momento do Nordland, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. O Midtjylland, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate.
No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Midland e uma do Nordland. Eu venho trabalhar aqui em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos e batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos do Midland, mais de 1,5 em todos, batendo ambas em 4. E nos últimos 5 jogos do Nordland, mais de 1,5 aí em 3. É aqui que é o ponto negativo, né? Menos gols aí. Porém, como eu mencionei, até por conta do Midland aí, que inclusive está na disputa do título aí, por conta disso eu venho buscar aqui 2 golzinhos na partida. Dá até para quem quiser tentar buscar algo a favor do Midland, tá? Uma chance dupla aí, porque é a equipe que está mais interessada aí na questão do título, a segunda colocada. Mas eu vou ficar no mercado de gols. Como eu não confio muito na Dinamarca para operar em resultados, venho buscar mais de 1,5 na partida, pagando uma base de 1,19, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a Premier League na Inglaterra, às 4 horas da tarde, jogo do Manchester City enfrentando o Aston Villa. As duas equipes aí são quarta e sétima colocada. Momento Manchester City, nos últimos 5, a equipe está se encontrando, né? Vem de um empate e 4 vitórias. E o Aston Villa também vem num momento excelente, vem de apenas uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias do Manchester City e 2 do Aston Villa. Por conta disso, que as duas equipes aqui têm algo a disputar ainda no campeonato, o City para tentar garantir a vaga na Liga dos Campeões e o Aston Villa buscando a mesma coisa, tentando ficar com algumas vagas europeias e ainda tentando a vaga na Liga dos Campeões. Vem buscar aqui então o mercado de gols, acredito que seja um jogo aberto. O Aston Villa está vindo também decidido a tentar vencer as partidas, buscando com empenho aí gols, então eu vou trabalhar aqui. Mas para sair mais de 1,5, vamos lá, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Aston Villa, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Manchester City, mais de 1,5 em 4. Bilhetinho para essa partida vai estar pagando uma odd aí para uma base de 1,17, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para La Liga na Espanha, 4h30 da tarde. Jogo aí do Barcelona enfrentando o Mallorca. A equipe da casa, primeira colocada, a equipe visitante é a 7ª. Momento do Barcelona, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E o Mallorca, nos últimos 5, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Barcelona. O que eu venho buscar nessa partida? Não vou ficar em cima do muro, vou comprar a vitória do Barcelona. Tá pagando 1,26, tá jogando diante da sua torcida, precisa vencer, porque por mais que tenha aqui 4 pontos de diferença pro Real Madrid, o Barcelona ainda tá no Liga dos Campeões, tem a final ainda da Copa da Espanha, tem coisas a jogar ainda em outros campeonatos. Então, quanto máximo ele conseguir fazer de gordura aqui na Liga Nacional, para não ficar dependendo aí talvez de combinações de resultados ao final do campeonato, melhor para eles. Eu acredito que eles vêm buscar essa vitória. Como eu mencionei, tá pagando por uma odd de 1,26, eu deixo o Barcelona para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar, vamos lá, trouxe um joguinho aqui na Copa Libertadores, América do Sul, 7 horas da noite. Separei o jogo da LDU de Quito, do Equador, enfrentando o Flamengo aí do Brasil. Momento aqui no grupo, a equipe da casa é a primeira colocada, enfrentando a terceira colocada. Momento da LDU, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. E o Flamengo, nos últimos 5, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, existe um histórico aqui de 4 jogos, onde eu tenho, de certa forma, oscilação. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias do Flamengo e uma da LDU. O que eu venho trabalhar aqui? Vamos dar uma olhada aí nas escalações das duas equipes na Liga Nacional. O Flamengo, no momento, é o segundo colocado na Campeonato Brasileiro. E a LDU, no momento, ele é a 6ª colocada aí na Liga do Equador. Isso é só para dar um parecer sobre as duas equipes. Outro ponto aqui, a favor da equipe da casa, a LDU, a questão da altitude. Chama muita atenção para isso. Acho que até por conta disso, essas odds aqui um pouquinho mais altas. E ainda estão colocando a LDU aqui, como botar assim, como se fosse o menos prospecto a vencer a partida, né? O Flamengo tá com o favoritismo. Mas essa questão da altitude pesa muito. O LDU se faz muito uso dessa questão também no Equador. Porém, por conta aqui da fase do grupo, para o Flamengo, eu acho muito danoso perder essa partida, mesmo jogando fora de casa. Eu acredito que a equipe venha para tentar vencer e até, se num placar ali mais difícil, tentar sair com um empate. Se perder, é muito difícil aí para a equipe, porque vem aí de, se eu não me engano, uma vitória, né? Uma derrota dentro de casa, então o ideal aqui seria, no máximo, arrancar aqui um empate, né? Tentar a vitória, mas se não der, trouxer pelo menos um mínimo aí um empate. Por conta disso, eu venho buscar uma chance dupla no Flamengo. Eu considero uma equipe melhor tecnicamente, apesar de estar jogando longe de seus domínios e com a questão da altitude, eu considero a equipe aí com um plantel muito bom, até para fazer um rodízio em caso de algum cansaço de jogador e tudo mais.
Venho deixar o Flamengo na chance dupla, pagando bilhete por uma odd de 1,37 é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa terça-feira. Se Deus quiser, como eu mencionei, vai ser uma terça-feira de vitórias em nossas apostas. Não só na nossa aposta, mas em todos os nossos projetos, né? Bilhete do canal, tô deixando aí uma tripla. Tô deixando o Bran feminino para vencer a sua partida. Tô deixando o Barcelona para vencer a sua partida. E o jogo do City contra o Aston Villa para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete com odd por uma base de 1,52 é o bilhete do canal para essa terça-feira. Mais uma vez, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.